Boa noite, nossos amigos, nossos companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, dia 24 de outubro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, como já dissemos. E hoje vamos conversar um pouco, apenas a título de reflexão e sugestões, que o objetivo do nosso programa é divulgar o Espiritismo e tirar muitas dúvidas das pessoas que ainda têm certa dúvida acerca da doutrina dos Espíritos, que até confundem o Espiritismo com outras práticas espiritualistas e religiosas, quando na verdade o Espiritismo, apenas para esclarecimento, é ciência, filosofia e religião. Ciência que trata da alma humana nas duas dimensões, na dimensão material e na dimensão espiritual, os desencarnados. E é filosofia porque trata do destino do homem, as origens do homem, de onde viemos, o que somos nós, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos depois da morte. O Espiritismo esclarece todas essas questões ligadas à humanidade. E antes de conversarmos um pouco, iniciar o nosso tema, que é sobre o egoísmo, nós gostaríamos de transmitir para as pessoas um pensamento de Paulo, o apóstolo, que está em uma de suas epístolas. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Ele mostrando que ele tinha a liberdade de fazer tudo o que queria, mas muitas coisas não lhe convinha, logo ele não fazia. Embora tivesse a liberdade, mas ele tinha as limitações dele, como todo mundo deve seguir esse exemplo. Todas as coisas me são lícitas, legais, fazer, mas nem todas me convêm. É o que está registrado em uma de suas epístolas, Paulo, o apóstolo dos gentios, que fazia defesa dos gentios. E a outra frase é do próprio Jesus, que ele diz: com a medida que medirdes o teu irmão, serás medido também. Vou repetir: com a medida que medirdes o teu irmão, serás medido também, e a cada um segundo as suas obras. Tudo esses textos do Evangelho são para reflexões para todos nós. E então vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é sobre o egoísmo. E recorremos aqui ao Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação do Espiritismo. Apenas para informação para aos que não sabem, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação. Foi escrito por Allan Kardec? Não. É o conteúdo dos Espíritos. Allan Kardec, em sua contribuição pessoal ao Livro dos Espíritos, é apenas nas perguntas e nos comentários de rodapé. Essa é a contribuição de Allan Kardec. A conclusão é de Kardec, do Livro dos Espíritos, e a introdução ao estudo do Livro dos Espíritos é também de Allan Kardec.
Para os que não sabem, esta obra, que é fundamental do Espiritismo, que abre os caminhos da humanidade para o Espiritismo, foi lançada aqui na Terra, lá em Paris, a 18 de abril de 1857. Daí, ou foi aí, que nasceu o Espiritismo e estabeleceu um marco, dividindo, como Jesus, a vinda de Jesus, dividiu a humanidade antes do Cristo, depois do Cristo. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, volto, a 18 de abril de 1857, nasceu o Espiritismo e estabeleceu um marco de divisão histórica na humanidade, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. E então, nesta obra, que se constitui de 1019 perguntas e respostas de Allan Kardec aos Espíritos. Na questão 913, para um conhecimento mais profundo do veneno do egoísmo que está na humanidade, é um veneno, na questão 913, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem, temos-lhes dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver de destruir a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então nós vemos aqui pela resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec, que o mal mais radical da criatura humana é o egoísmo. E ele considera aqui a chaga da sociedade humana. Exatamente isso, porque o egoísmo é que neutraliza todas as virtudes, é o egoísmo. E o orgulho nasce também do egoísmo. De modo que existe uma relação muito íntima, um casamento íntimo e muito estreito, muito perfeito, entre o egoísmo e o orgulho. O orgulho é filho do egoísmo, não é enteado do egoísmo. O orgulho é filho legítimo do egoísmo. Tanto que ambos andam de mãos dadas, o egoísmo e o orgulho. E o Espírito aqui, para encerrar essa questão, continua dizendo, quem quiser, desde esta vida, e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível, que se choca com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as qualidades morais. Então nós vemos aí que os espíritos superiores, eles colocam o egoísmo como o veneno que está inoculado na sociedade humana, que é a causa geradora de todos os vícios e de todos os males sociais, é o egoísmo. E para um entendimento melhor, um leque de compreensão acerca desse mal do egoísmo que está em todo o coração humano por enquanto, e é a barreira mais poderosa que existe entre o ser humano e Deus, é o egoísmo. Em segundo lugar, vem o orgulho, porque são duas qualidades do caráter, duas qualidades morais negativas que dificultam a nossa aproximação de Deus. Enquanto estivermos com o egoísmo e com o orgulho, estamos distanciados de Deus. E à medida que nós formos destruindo, eliminando esse egoísmo, esse orgulho, vamos nos aproximando mais de Deus.
Logo se vê que a maior barreira, a maior parede que está entre nós e o céu, eu digo, a perfeição moral dos anjos, que chegaremos lá, é o egoísmo e o seu filho legítimo, que é o orgulho. Então, na questão 914, Allan Kardec volta a perguntar aos espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo, quer dizer, o egoísmo ele nasce do sentimento ou do interesse pessoal, que é bem difícil, parece, de extirpá-lo inteiramente do coração humano, porque nós, as criaturas humanas, ainda estamos escravizados aos interesses pessoais. Logo o egoísmo vem daí. Aí ele diz aqui, chegar-se-á o tempo em que se pode conseguir a eliminação total do egoísmo. Os espíritos respondem, à medida que os homens se instruem, se educam acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm, que alimentam o egoísmo. São as instituições humanas, baseadas em seus interesses pessoais. E o excitam. Nós é que excitamos o orgulho e o egoísmo. Aí o Espírito responde, isso depende da educação. Como vemos aí, nessas últimas palavras dos Espíritos superiores, que dizem isso depende da educação, nós vemos que a base de toda a reforma moral, espiritual, do homem individualmente é a educação. E é essa mesma educação que é a base da reforma, da mudança das sociedades menores, das comunidades, das famílias, das nações e do mundo inteiro. A base toda é a educação. Mas os espíritos aqui, fazemos um aditivo pessoal, eles não estão falando aqui da educação instrução. A educação instrução é dada, se adquire nos colégios, nas faculdades. Mas o Espírito está falando aqui na educação moral e espiritual, que consiste na construção dos bons hábitos para reformular, mudar, transformar o caráter de cada homem aqui na Terra. Porque cada homem com o caráter transformado, que é o resultado da educação moral e espiritual, a tendência dele é educar os grupos e que a sociedade também vai ficar educada. Então a base de tudo, os espíritos colocaram aqui, é a educação moral e espiritual do ser humano. Aí é quando vai extirpar o egoísmo pela raiz do coração humano. E na questão seguinte, que é a 915, Allan Kardec volta a perguntar, por ser inerente à espécie humana, quer dizer, por ser intimamente ligada à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto aqui na Terra? O egoísmo será sempre um obstáculo, uma barreira, não é? Ao reinado, à conquista do reinado do bem absoluto aqui na Terra? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. E os espíritos então respondem, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados aqui na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, se desligam, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Tudo bem. Então a gente pergunta,
repetindo essa pergunta dos espíritos, ao mesmo tempo Allan Kardec. Não existirá na Terra, a gente pergunta, será que não existe na humanidade toda alguns homens, algumas criaturas, independente da crença religiosa, que tenha o coração isento de egoísmo e que seja praticante da caridade, quer dizer, da lei de amor, da lei de justiça e da lei de caridade? Será que não existe? É o que os espíritos perguntam a Kardec. E ele mesmo responde. Há muito mais homens assim do que supondes. Quer dizer, há muitos homens que são isentos do egoísmo e que praticam a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade, independente de crença religiosa. Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um homem que cumpra a lei de amor e de caridade, isento de egoísmo, por que não haverá 2, não haverá 10? Por que não haverá 20, não haverá 1000, 2000 e assim por diante? Porque esses que fazem esse bem, eles constituem a exceção da regra, porque a regra é a humanidade quase toda, mas todas as regras têm as suas exceções. Então existem homens de bem aqui na Terra, que não têm o egoísmo, ou se manifestam, mas eles têm o controle do egoísmo. São esses homens de bem, que fazem o bem por amor ao bem, e não o bem calculado, e não o bem planejado, mas o bem por amor ao bem, como verdadeiro cristão, qualquer que seja a sua religião. E mesmo que não tenha religião, que não tenha, até mesmo que ele seja um ateu ou um materialista, mas ele tem a natureza boa, o coração bom e tem o verdadeiro sentimento de religiosidade ao seu próximo. Esse é o que fazem a exceção da regra. E então, nossos prezados amigos e irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, mais uma vez. E o tema que nós abordamos para todos foi o tema o egoísmo, que é considerado a chaga da sociedade, o câncer social que envenena o espírito da sociedade, é o egoísmo, que é a causa de todos os males do homem. E como os espíritos disseram aqui, ele anula, não é, os bons sentimentos, esse tal desse egoísmo, que vem radicalmente, em suas origens, dos interesses pessoais aqui da Terra, do homem, que nós somos espíritos ainda atrasados, espíritos inferiores. E por que não dizer, é difícil se vencer o egoísmo, substituí-lo pela verdadeira caridade, que o oposto do egoísmo é a generosidade, é a caridade. É difícil? É. Mas estamos no caminho, fazendo a mudança que o Espiritismo está nos ajudando. E mesmo porque esses males morais que nós temos no Espírito não é desta encarnação. Nós herdamos de nós mesmos, desde encarnações milenares, que nós temos o egoísmo, o orgulho e as qualidades negativas dele, do egoísmo decorrente. Então, nós hoje somos o resultado de nós mesmos, de outras encarnações. E então, amigos, mais uma vez chegamos ao final do nosso programa e convidamos os interessados para o estudo do Livro dos Espíritos, principalmente nessa questão 914 em diante, sobre o egoísmo, que é o maior mal da humanidade. Muita paz e voltaremos a um encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre.